Bora com mais um vídeo aí nessa vibe oculto dos donos do mundo. Só bora. Ixi, Maria, vamos ver sobre o que vai ser esse vídeo, hein? Então deixe seu like e seu comentário, gente, se você curte esse tipo de vídeos. E muito E vamos obrigado lá, hein? ao irmão Muito obrigada, irmão. Mateus que patrocinou esse filme. Brabo, hein? Então bora lá. O que nós realmente sabemos sobre o mundo? Nós, Não sabe de meros nada. trabalhadores das 1%. 8 às 6. Estamos tão ocupados com o nosso dia a dia que nem paramos para pensar nos mistérios que estão aí fora. Eu gosto desse Mas a tipo de vídeo, história hein? nos mostra o outro lado da moeda. Uma face que sempre esteve lá, nos observando. O lado mais sombrio e bizarro da humanidade sempre existiu bem na sua cara. Talvez você apenas não tenha percebido. Isso aí é verdade. Tem coisa que a gente vai reparar. E se eu te dissesse que é uma sociedade secreta que se esconde nas florestas e que reúne apenas os homens mais poderosos e influentes desse mundo? Você acreditaria? Nisso, hein? Presidentes, milionários, políticos e famílias de poder parecem se reunir no outro lado do lago 2 vezes ao ano. Mas a pergunta é: No o lago? que eles fazem lá? Por que isso tudo é tão secreto? Nem preciso dizer que achar imagens desse local é extremamente difícil. Pra falar a verdade, ninguém sabe o certo que ocorre ali. É quase como se fosse um Resident Evil, uma estrada depois da montanha que leva a um local mais isolado. Este é o Bohemian Grove. Nessa época, o clube era formado por um projeto de jornalistas. Com o tempo, evoluiu para receber apenas as pessoas mais influentes do mundo, como Dwight Eisenhower, um general do exército que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e o 34º presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon e Ronald Reagan, ambos presidentes dos Estados Unidos. Clint Eastwood, um dos maiores atores de todos os tempos. É uma lista que engloba os homens mais influentes da história. Mas vocês estão falando que eles iam parar no lago? What's going on there? What kind of ritual Ah, did they do do there? lago. I don't know. We're talking to locals about what the rumors are. What are the rumors? About a big 40-foot stone owl and simulated human sacrifice. Oh, no. Com o passar dos anos, essa lista ficou ainda mais fechada, e o que restou foi boatos da população, que ficavam perplexos ao verem supercarros de luxo, limusines cheias de acompanhantes e helicópteros pousando na pequena cidade de Monte Hill, na Califórnia. You will start to see a lot of helicopters flying in directly to the property. Bill Clinton's been there, George Bush has been there. It has been rumored that the next president has always decided there before it occurs. There's a lot of rich, crazy people up there. Try to get in? My father was in. Oh, he was in the club? Yeah, Who was he? he's a Mason. You inherit his will? His Freemason will? I can't disclose that. Moradores citaram os nomes dos atuais presidentes dos Estados Unidos, como também, talvez, o homem mais conhecido do mundo atualmente, Elon Musk. E sem provas, os moradores relataram a presença da atriz Amber Heard como acompanhante de luxo. Ela frequentava o clube antes de sua ascensão a Hollywood e teria se destacado por ser a mulher mais cobiçada de lá. Por coincidência, ela apareceu publicamente antes de sua carreira de sucesso em um relacionamento com Elon Musk. Dizem que um dos motivos é que ela frequentava o clube por poder e fama. Mas não temos provas que sustentam essa tese. Mas vamos ser francos, isso tudo não é nada demais. Não é surpresa que os homens poderosos se reúnam. Mas, se fosse somente isso, eu não estaria fazendo esse vídeo. E mais doideira do que...
Tudo começou quando o jornalista Alex Jones tentou descobrir o que acontecia naquele clube. É uma boa pergunta, porque até os dias de hoje não existe um e-mail, site ou qualquer tipo de contato para entrar no clube. É apenas para a elite. Ninguém sabe como ser convidado. Foi então que Alex, de alguma forma, conseguiu se camuflar entre os membros e entrar furtivamente até a sociedade. E acabou gravando um dos principais rituais que aconteciam lá dentro, o qual foi chamado de ritual satânico pelo público e que causou arrepios em muitos espectadores. Afinal, por que os ricos e homens poderosos participariam de um ritual como esse no meio de uma floresta, no meio do nada? Você deve concordar que isso tudo é muito estranho. Esse é o vídeo? Mas isso aí então já prova, né? O jornalista também fotografou uma frase que parece ser o lema do local e que está espalhada por todo o acampamento. Aranhas tecedoras não vêm aqui. Alex Jones não só filmou o culto, como também produziu um grande documentário que é difícil de ser encontrado até os dias de hoje, onde ele expôs tudo o que viu lá dentro. O jornalista afirma que quando o ser humano atinge seu ápice de poder, como ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres e tudo o que é mundano, não o satisfaz mais. Por essa razão, os mais poderosos são altamente obcecados pelo ocultismo, o que está além da plebe e das massas. E realmente, vimos isso durante toda a história. Os reis, astecas e sacerdotes, até os líderes da Babilônia e até a Roma antiga, envolvidos em um comportamento distorcido em busca do desconhecido. Na opinião dele, foi isso que ele viu em Bohemian Grove. Poderosos fascinados pelo que está além da nossa compreensão. Corajoso também, cara. Just a conspiracy. Yeah, it's just a bunch of hearsay. Pure conspiracy theory. Whatever. Os moradores da cidade nessa época não pareciam saber muito sobre o que estava acontecendo lá. Outros diziam ter trabalhado no local, mas durante as reuniões políticas não eram permitidos a permanecerem nas proximidades. The people who have more money than the rest of us in the world are a bit different. They're stingy. Apesar de que muitos conheciam o clube, quando o jornalista perguntava sobre os rituais, eles se mostravam confusos e incrédulos. Lá dentro, Alex capturou imagens incríveis. Algumas delas mostravam o quanto aquele local era bonito. E também filmou uma grande estátua de coruja que parecia ter uns 4 metros, junto com um altar onde os supostos sacrifícios eram feitos. Devido à qualidade das filmagens, não é tão fácil vê-la, mas não se preocupe. Filmagens mais recentes que eu mostrarei depois mostram claramente esta coruja, que parece ser o mascote do clube. Em outras pedras, ele dizia ter visto a imagem de Moloch, um deus pagão envolvido com alguns rituais bem bizarros, adorado pelos povos amorreus por volta de 1900 a.C. Moloch aparece também no Antigo Testamento, onde Deus proibiu a adoração e sacrifício a ele. Muitos dizem que a coruja do Clube dos Boêmios era a representação desse deus, com até mesmo um altar onde tudo isso aconteceria. Todo o ritual filmado pelo jornalista é bizarro. Ele começa com uma cerimônia, onde um homem vestido de capuz recita uma poesia esquisita. We have full hands for every favorite brow, and jealous silence for the troubled soul. The tonsils are most wide. Logo, uma voz em um tom grave inicia uma cantoria macabra no meio da floresta. Cantoria macabra, realmente, né? A vibe daí deve ser pesadíssima. Ao terminar a canção, o fogo acende no altar e gritos podem ser ouvidos de longe.
sem dúvidas, uma cena intrigante. Uma coisa normal e sem não. E você tem vídeo e tudo pra provar? O mistério por trás desse ritual ainda assombra o jornalista até os dias de hoje. E não há dúvidas de que ele foi atrás de um dos membros. E aqui fica claro, eles estão certamente escondendo algo. Mas antes de eu mostrar essa entrevista, eu preciso contextualizá-la. Os rumores da época diziam que os membros desse clube andavam nus pela mata e até mesmo se vestiam de mulher, pois era expressamente proibido a entrada delas na hora do ritual. Como eu havia falado, antes haviam acompanhantes de luxo, né? Se é que você me entende, mas elas não estavam autorizadas a ficarem nas reuniões. David Gergen, um ex-diretor de comunicação da Casa Branca, falou abertamente que era um membro ao jornal de Washington e comentou a seguinte frase: "Eu não saio andando por aí nu como eles fazem", confirmando as suspeitas dos moradores locais de que eles ficavam nus na floresta. Olha que estranho. Alex Jones, então, ao questioná-lo sobre isso, recebeu uma resposta inusitada e agressiva. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. It was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Confirmou? Sim. A pessoa nem falando assim, não. In the ritual? That's none of your damn business. Oh, Já confirmou mais aí. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. We try to be gentlemen, and obviously you don't belong there. weaving spiders come out here? Apesar de todas essas provas não terem causado tanto escândalo como Alex pensou que causaria, o assunto vem voltado com toda a força agora no ano de 2024 e 2023, quando Ryan Garcia, um pugilista nomeado, começou a expor as grandes elites e disse que os rituais feitos no Bohemian Grove eram verdadeiros. Bro, I don't give a f, bro. They held me down and they made me watch little kids. I don't give a f anymore. Where? Bro, they took me to the f***ing woods, bro, and I'm not f***ing joking, bro. I have f***ing proof, bro. I f***ing will show you every f***ing video you could ever f***ing believe. Bohemian Grove is real. Em paralelo a isso, vários artistas da música e de Hollywood já comentaram sobre a elite e as suas más intenções. O mais interessante deles foi Jim Carroll, que fez isso de uma maneira icônica em um programa famoso dos Estados Unidos. Muitos dizem que ele estava brincando, mas ele também comenta que alguns homens andavam nus por aí em uma floresta. Dê uma olhada. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things. Se você já tá achando isso um absurdo até aqui, forma saiba de que não é brincadeira, bem né? isso. Mas quem A sabe, reportagem sabe. de Alex foi jogada no limbo e até os dias de hoje é difícil encontrá-la. Mas o Clube dos Boêmios nunca deixará de ser alvo de controvérsias. Nesta foto, vemos os principais membros do Comitê de S1 e membros do Bohemian Grove reunidos em uma festa, mas esta claramente não é a foto completa. Quando pesquisamos mais a fundo, conseguimos encontrar uma figura bem conhecida. À esquerda, ninguém mais, ninguém menos do que Oppenheimer, simplesmente o pai da bomba atômica. Muitos dizem que aquele não era ele na foto, mas sim alguém parecido, e até mesmo que não existiam provas o suficiente que esta foto foi tirada em Bohemian Grove. Mas é claro, as teorias dizem que o início do projeto Manhattan foi escrito naquela região
em 1942 e seria responsável por um dos maiores incidentes do mundo apenas 3 anos depois, no Japão. Apesar desta ideia estar presente em vários sites, não há bases suficientes para mantê-la, mas existem diversas outras controvérsias entre o clube de elite. Em 2009, ele recebeu a aprovação estadual para um plano de exploração madeireira que lhe permitia colher até 1,7 milhão de pés de tábua de madeira por 100 anos. Essa madeira é a famosa sequoia. É uma floresta antiga e rara, com sequoias antigas que a população gostava, o que acabou gerando uma revolta, né? Acabou virando um clube de golfe ali. E também, fora isso, teve vários escândalos e processos em relação a maus tratos aos funcionários. Mas com toda certeza, a parte mais bizarra disso tudo são as cerimônias que ocorrem lá até os dias de hoje, 2 vezes ao ano. As fotos antigas revelam que, talvez em algum momento, esses ritos não eram apenas simulações. E mesmo que sejam, o que esses homens estão fazendo? Não há como dizer que isso tudo é algo normal. Sei lá, apenas homens ricos bebendo e se divertindo na natureza. Se fosse apenas isso, pra que todo esse ritual? Segundo alguns membros que tentam normalizar isso tudo, que no princípio era para ser secreto, mas logo foi vazado, é que o ritual simboliza a sua falta de preocupação com o mundo exterior e que foram lá apenas para se divertirem. Mas todas essas filmagens e fotos são muito antigas. Você já se perguntou o que tem lá nos dias de hoje? Bom, por sorte, existem os curiosos que filmaram esse lugar em alta qualidade para nós. Um youtuber de nome Tyler Oliveira foi até a pequena cidade para tentar descobrir sobre esse mistério. O mais interessante foi a reação dos moradores ao serem questionados sobre o culto, sempre confusos ou com medo de se expressar. Be careful. Do you think we're dealing with things that are much more powerful? Do you think they're burning kids out there? I think they have, possibly in the past. O que acontece é que Tyler não teve sucesso em sua missão, apesar de ser muito corajoso, mas ele não conseguiu filmar nada demais porque ele foi pelo portão da frente e o segurança pegou ele. Mas diferente do Tyler, a gente tem um cara chamado Dancer, na verdade é o nome do canal dele, o qual entrou nesse local de uma forma muito inteligente, não pela estrada principal, mas sim dando a volta pela montanha depois do lago. No seu vídeo, conseguimos ver o dano causado nas florestas pelo desmatamento de seus próprios membros, o lago que cerca o local e alguns funcionários. Então, ele espera a noite cair e começa o seu plano de se infiltrar no clube. Com um pequeno caiaque e uma panela como remo, ele cruza o lago misterioso. A lua está cheia na floresta, o que facilita um pouco a sua visão com a lanterna desligada para não ser detectado. As luzes do acampamento estão todas acesas, mas ele consegue entrar furtivamente no clube. Aqui conseguimos ver o quão bonito é esse local e também muito assustador. Este vídeo inteiro é quase como se fosse um jogo de terror em primeira pessoa. So I just shine my light in here, and all the lights just turned on. Isso realmente, viu? Um susto aí já. Ao chegar dentro de uma construção, o youtuber reacende suas lanternas e conseguimos ver muitas coisas aqui. Como uma sala com diversas caixas, uma cozinha e toda uma infraestrutura vazia e abandonada, porém bem organizada. Na parte 2, ele mexe em alguns arquivos e um deles me chamou muito a atenção. Olha que pôster bizarro. O nome é Natal em Bohemian Grove. E dentro da coruja, um Papai Noel com as escritas Come as children, little children. Venha como criancinhas. Pequenos criancinhas. Com certeza, uma representação do ritual feito por eles. Depois, então, ele passa novamente na coruja e a gente consegue ver que realmente há um altar na frente dela, de um tamanho pequeno, não de um homem adulto. Então fica realmente muito parecido com Moloch lá, né? Ele sacrificando, né? E também que
ela é oca por dentro. Algo bem bizarro, pois essa foi a primeira vez que veio ao público como era essa coruja. Isso foi apenas, sei lá, uns 3 meses atrás. Mas o desenho Inside Job já tinha representado a coruja como oca há muito tempo. O que indica que talvez o autor do desenho já esteve lá em algum momento. Certamente, este não é um local comum. E agora que os seus segredos estão sendo revelados, provavelmente eles aumentaram ainda mais a sua segurança. E os mistérios escondidos nesse culto talvez estejam para sempre selados em um mar de escuridão. Afinal, no fim deste vídeo, estarão mais perguntas do que resposta. Mas e você? O que acha disso tudo? Enfim, aqui foi o JJ. E muito obrigado por assistir, cara. Deus abençoe vocês. Tanta coisa que os ricos, os famosos, os poderosos devem fazer. Cada fetiche aí doentio. Meu Deus do tudo. céu. Esse aqui não sei se é verdade, acho que não, né? Mas eu me lembro que no tempo que era mais novo, falavam que os famosos bebiam sangue de feto. Ah, isso aí eu acho que tinha sim, viu? E nem era de ritual, era porque queria mesmo. Tá doido. Isso aí também é bem bizarro, Isso né? é bizarro demais. Por que né? será? É realmente como falou no vídeo, parece que uma hora chega, bate o teio de ter tanto dinheiro, tanto poder, que já não sabe o que fazer. Já. Sim. Você vê? Pode ser. Meu Deus do céu. Mas olha, eu gosto bastante desses vídeos, me deixam bem Muito interessado, cabuloso. curioso, pensando, Nossa né? Senhora. Pois é, gente. Comenta aí se vocês estão curtindo esse tipo de vídeos. Muito obrigado, Armando Matheus. Muito obrigada, mano. Eu tô gostando bastante, hein? Sim, Mas eu sim, tenho sim. medinho. Eu também. Pois é, gente. Então, comenta algum outro vídeo parecido, talvez que você gostaria de ver no canal. E nos vemos no próximo react. Valeu.